Apito o árbitro, começa a partida. Esse é o Zap Futebol Clube. Eu sou Marcelo Arthur, seu host. E mais uma vez estou com o Altino Ventura aqui para a gente comentar basicamente a análise da 16ª rodada do Brasileirão dos times de São Paulo. O que a gente tem a comentar aí? Eu vou começar aí falando do Palmeiras 1, Curitiba 3. Caiu o Vanderlei Luxemburgo. O que você tem a dizer sobre esse momento? Caiu, ele pediu demissão. Agora a polêmica do momento é essa, né? Existe essa falando que ele teria entregue, né? Enfim, já começa essa primeira polêmica, né? Agora a situação estava realmente beirando o insustentável, né? O Vanderlei já vinha balançando já há muito tempo. A gente já vinha falando como o Palmeiras jogava feio, mal. Era um futebol que até estava colhendo alguns resultados, classificou bem na Libertadores, foi campeão paulista no sufoco, mas foi. Exatamente. E no Brasileiro vinha se arrastando, jogando mal e conseguindo os resultados na base da sorte, na base da fragilidade do adversário, alguns jogos, de repente, alguma coisa de arbitragem e tal. Aí chega um momento que... E o torcedor do Palmeiras cobrando, porque percebia que quando chegasse a hora da verdade, você não engana mais, né? Tem um limite isso, né? E aí o Palmeiras veio, enfrentou o Botafogo, né? Que tinha ganho uma partida só no Brasileiro, né? Perdeu, né? Depois perdeu o Clássico, o São Paulo também nunca tinha ganho no Allianz, e agora perdeu o terceiro jogo seguido, quer dizer, foram 3 derrotas seguidas. Então, assim, num cenário desse, é terra arrasada, ninguém se sustentável. A torcida do Palmeiras já vem com um grau de satisfação desde o ano passado, principalmente com a comparação com o Flamengo, a forma que o Flamengo jogou, que ganhou o campeonato, que se impôs. Né? Nos 2 jogos contra o Palmeiras foi um massacre, tanto no Maracanã como lá. Eles perderam os 2 treinadores nos 2 jogos. Então, o palmeirense já vem com essa situação. E assim, esse ano a cereja do bolo foi aquele jogo contra o Flamengo com os garotos lá dentro, que eles não conseguiram ganhar, né? Eles estavam achando que iam supostamente vingar, golear, e quase perderam o jogo. Então, assim, aqui já foi um sinal... Eu posso ser franco, Altino? Eu achei claro. o futebol apresentado pelo Palmeiras extremamente vergonhoso, assim. Foi muito ruim, muito abaixo do esperado. Um futebol... Né? Não há dúvida. O time não joga nada, não tem uma jogada ensaiada, não tem uma triangulação, não tem, sabe? E aí junto o seguinte, eu acredito que o ambiente esteja ruim de vestiário. O Vanderlei, historicamente, se você pegar a carreira dele, ele normalmente, nos elencos que ele conduz, ele entra em rota de colisão com as estrelas, né? Isso sempre foi assim. Romário, Edilson, enfim, ele tem dificuldade de lidar com a estrela. Ele quer ser estrela. O Luxemburgo tem um pouco esse ego, é um cara muito egocêntrico. Então, assim, esse time de Palmeiras tem várias pessoas ali com altos salários, que são supostamente estrelas, né? Não, eu tenho uma coisa a comentar sobre isso também, Altino. Sim, pode comentar. O que me impressiona no Palmeiras é que, apesar de ter uns medalhões ali, uns jogadores de primeira linha, vamos chamar assim. Sim. Cara, tem uns meninos na reserva, bom de bola. Esse garoto aí que fez o gol é bom. Esse outro menino lá que foi chamado para a seleção é bom jogador. Às vezes, o que eu percebo é que o pessoal persiste no medalhão sem abrir a oportunidade para a molecada. E a molecada tem o que mostrar e a ser vendido posteriormente, né? Sim. Assim, e eu acho que o que o Palmeiras passou nos últimos anos, de desgaste com a torcida, do elenco esgarçado, já tinha passado o momento de fazer isso que você está falando. Uma reformulação drástica mesmo. Tem momentos que você tem que fazer isso. Manda embora esses caras e põe os garotos. A torcida vai entender, vai saber que não vai ganhar, mas eles querem ver isso, uma oxigenada no ambiente, né? Sim. Né? E certamente vai apoiar. Agora não, porque não tem público no estádio, mas se você põe um time mais de garoto, mesmo que seja pior, com menos experiência, com menos rodagem, menos bagagem, mas eles sabem que os caras vão estar mais comprometidos e tendem a apoiar. A torcida quer ver isso, entendeu? Sim. Então, assim, vamos ver como é que o Palmeiras vai. Já tem especulações, né? De nomes, tentaram alguns nomes estrangeiros, tudo. Eu tenho um palpite aqui, conhecendo um pouco como é que funcionam as coisas no Palmeiras. Para mim, não vai ser nenhuma surpresa se eles vierem com uma solução mágica, né?
né? Entre aspas, né? Que seria Filipão. Né? Para mim não é nenhuma surpresa. Entendeu? Já tem histórico, né? Tem certa identificação. O que seria um desastre, né? Porque ele estava ano passado lá e foi demitido ano passado lá, depois de tomar aquele sacode do Flamengo. Então, assim, não pode ser solução, Filipão, nesse momento. Né? Tem que dar uma mudança de pensamento, outra diretriz, outros nomes, né? Enfim. Mas eu estou apostando que vai ser o Filipão o próximo técnico do Palmeiras. É arriscado, né? Para quem está querendo um resultado diferente, está persistindo no mesmo, né? Agora, pode pintar um Dorival, né? Que é um bom treinador, foi jogador de lá, né? Enfim, vamos ver. O Dorival tem essa coisa de ser bem recebido nos clubes, né? Assim, a depender do que você tem, o Dorival... É um cara honesto, um cara né, correto, trabalha de uma maneira correta, enfim. Imagino que não seja um altíssimo salário, né? Talvez seja porte médio. Mas o Palmeiras não tem esse problema, né? Sim, dinheiro não é o problema. O problema é futebol. Não, Não, é a falta de futebol. Exatamente. Vamos para Santos 0, Atlético Goianiense 1. O Santos que vinha numa crescente, né? O Cuca sendo elogiado, né? O Cuca tem alguns trabalhos bons, outros questionáveis, é um técnico polêmico, eu particularmente não gosto, né? Mas o fato é que com um time mais limitado, um elenco mais enxuto, como é o Santos, né? Que é um clube que não consegue segurar jogador, né? É um clube que forma muito jogador, mas também não tem capacidade nenhuma de segurar. O Santos, eu acho que deve ser um time dos 12 grandes, o que tem mais dificuldade financeira de gestão. Assim. É um clube que, e agora fez uma bela de uma cagada, né? Contratando o Robinho. Pois é, o Santos se coloca no mercado claramente como um clube formador de jogadores para vender, para sustentar a máquina. Claramente é isso. O Santos ele não consegue segurar nenhum jogador. Qualquer jogador de destaque no Santos, se tiver um outro clube grande do Brasil interessado para fazer uma proposta, ele vai ter dificuldade de segurar. Sim. Né? Então, é uma posição... O Santos tem essa fragilidade. Então, num cenário desse, em que e financeiramente o clube vem mal, o elenco é um elenco mais... limitado, né? Então o Cuca tem que trabalhar. Para isso ele é bom, para trabalhar com esses elencos assim, sem estrela, mais limitado, ele é bom, vem fazendo um bom trabalho, mas depende muito do Marinho, né? Como você falou no outro vídeo, o Marinho não jogou, o Marinho é um cara que hoje é 70% do time, praticamente, na parte ofensiva, né? E é um pouco o que você está falando aí. Eu duvido muito que o Marinho vai estar lá ano que vem. Pois é. E aí ainda perdeu também o Soteldo, que foi para a Venezuela, passou a seleção, né? Que também é outro cara que também rende, e perdeu o Sanches machucado, que só joga ano que vem, né? Então, assim, o tripé do talento do Santos está fora. Então, era um jogo difícil, né? E enfrentando uma equipe qualificada como o Atlético Goianiense, naturalmente o jogo se desenharia difícil, né? Essa situação aí do caso Robinho, o que você tem a pontuar, sem nos complicar em nada? Assim, eu acho que foi um erro de marketing do clube. Isso aí pode ser isso pode ser questionado em termos de marketing, uma opção do clube. Eles aí certamente pesaram o pró e contra entre a rejeição e também em relação a história dele no clube, ter sido formado lá, as conquistas. Eles devem ter feito essa avaliação interna, né? Sob o ponto de vista jurídico, e eu sou advogado, né, não sei se você sabe, sob o ponto de vista jurídico, ele não foi condenado de maneira definitiva, ele ainda está correndo em liberdade, ele ainda está respondendo em liberdade, o processo ainda cabe recurso, então é uma situação um pouco delicada a gente se posicionar ou contra ou a favor, porque... a gente pode falar do marketing do clube, para o clube. Isso, exatamente. Eu acho que o Robinho não tem mais o que entregar de futebol para valer esse risco. Não é tentando fazer uma é um contrato. É como se o contrato de Adriano 5 meses, voltar, né? Ao futebol agora, depois de ter ficado parado quase 10 anos. E o clube que vai bancar vai se queimar por colocar o Adriano? Acho que não. O risco é menor. Eu prefiro apostar hoje no Adriano, no escuro, do que no Robinho com esse problema aí jurídico que pode acarretar... Já tem patrocinador indo embora e etc. Outros problemas do gênero. Certamente eles pesaram isso, como eu te falei, eles pesaram a história dele, as conquistas lá, a idolatria da torcida, e ele foi para lá
por 5 meses e ganhando um salário baixo. Que ele também só fez isso porque era o Santos. Não faria isso em outro clube, né? O Será que ele faria isso? O contrato é R$ 10 por mês, né? Será que ele faria isso com outro clube? Não faria. Então ele fez também porque era o Santos. Então acho que essas componentes aí podem explicar alguma coisa, por mais que a gente não concorde, né? Enfim, o marketing avaliou, talvez que... Vamos ver, você perdeu o patrocinador, pode ser que tenha a venda de camisa, não sei, a gente não sabe. É uma situação polêmica, né? Eu só acho estranho porque, né? Então esse cara entrou agora, né? Com a missão de dar uma saneada, melhorar. Então, entrar já numa polêmica no início de gestão transitória é uma coisa esquisita, mas ele optou por isso. Né? Ele optou por isso, o que vai fazer? Né? A diretoria, o presidente, teve a assinatura do presidente, não é uma decisão do técnico, uma decisão do jogador. Sim, com certeza. Vamos então para o Atlético, para sair nesse climão pesado, vamos para o Atlético Paranaense 0, Corinthians 1. Essa vitória do Corinthians aí depois de tanto tempo, né? Depois de tanto tempo aí que o Corinthians não mostra para o que veio. Vamos ver aí a questão. O Everaldo ex-Flu fez o golzinho aí no finalzinho e o Corinthians estava com a menos, né? Não, fez no finalzinho não, fez no finalzão, né? O gol foi aos 95, né? Sim. Foi os 5 além, foi quase igual ao Flamengo contra o Goiás. Então, assim, era um jogo de confronto direto para rebaixamento, os dois times muito mal, e me parecem que os dois realmente vão brigar lá embaixo. O Corinthians vinha nessa crise tremenda, era o primeiro jogo do Mancini, né? Era importante ter conseguido um bom resultado, porque as primeiras notícias, inclusive saiu na imprensa, que o elenco não teria recebido bem o Mancini, né? Eu vi isso também. Pois então a gente não sabe até que ponto isso é verdade ou não. O fato é que, assim, que eu não comentei lá no outro vídeo, mas vou comentar agora. Eu achei completamente insano do Wagner Mancini ter largado o Atlético Goianiense, que fazia uma boa campanha na mão dele, para pegar o Corinthians nessa situação de terra arrasada. Né? O Corinthians é o seguinte, o Corinthians não tem jogador, está sem dinheiro, devendo salário, tem uma eleição, tem uma situação crítica política. Né? Eu discordo que não tem jogador, porque eu acho que eles pegaram aí aquele menino que era do Atlético Mineiro, aquele. Pegaram. Assim. Tem peças boas, o problema é botar essa peça para rodar, né? O Corinthians é um clube complicado, viu? Um clube complicado de administrar, e quando entra essa turbulência toda em volta, que agora está na crista da onda, a coisa tende a sair do comando, assim, principalmente se o treinador não tem estofo. O Mancini me parece um cara promissor, mas eu não sei se ele tem esse estofo para aguentar essa coisa toda. Ele é um muito bom treinador de clubes médios, né? Fez boas campanhas no Vitória, na Chapecoense, faz no Atlético Goianiense, né? Em clubes grandes ele até hoje não fez um bom trabalho, né? E pegar o Corinthians nesse momento, ele me lembrou, essa saída dele me lembrou muito o Rogério Ceni ano passado, quando saiu do Fortaleza para o Cruzeiro, entendeu? Foi uma aventura. Os treinadores têm que repensar isso, de largar clubes supostamente pequenos e médios no meio do trabalho, quando vem fazendo um bom trabalho, para assumir clubes grandes em crise. Eles têm muito a perder com isso, entendeu? Eu acho que às vezes você concluindo um trabalho bem feito numa equipe pequena ou média, isso abre muito mais espaço e caminho para você do que você largar os trabalhos no meio do caminho. Eu acho que ele deu um tiro no pé. Eu não faria isso, acho que foi uma inconsequência, né? E é ruim para a categoria, porque os treinadores reclamam dos clubes que demitem os treinadores, e os treinadores também têm uma postura eticamente questionável, né? No primeiro aceno, ele abandona um clube pequeno, médio, que tem um projeto também, pode ser um projeto diferente, mas tem um projeto, né? Sim. E abandona isso por uma aventura, um projeto de pressão e que ninguém sabe se vai dar certo, né? Enfim. E que já chega pressionado, né? Eu acho, assim, eu vinha apontando ele como um dos grandes destaques como treinador, um dos melhores do campeonato, mas me decepciona uma postura dessa, me decepciona, e eu acho que fecha portas para ele lá na frente. Sim. Para fechar aí a rodada dos paulistas, tem Flamengo e... Porque o São Paulo não joga, né? O São Paulo foi adiado, né? Flamengo e Bragantino, né? Sim,
que você tem a comentar do Bragantino aí dessa partida? É um jogo que o Bragantino tem um time jovem, né? O time do Bragantino é de garotos, né? Foi uma aposta, uma filosofia lá do conglomerado que compra jogadores novos como ativos para revender, para valorizar, enfim. Então é um time jovem que provavelmente vai fazer uma partida tentando levar o jogo com uma certa correria, porque o Flamengo vem de uma maratona, jogou terça-feira, né? Sim, tem então, isso, é verdade. Eu acredito, a questão física, então, eu acredito que o Bragantino vai tentar apostar num jogo mais corrido. É um time que também não joga tão fechado como o Goiás jogou na terça, né? O Bragantino sai mais para o jogo, agride, né? Então pode ser um jogo mais aberto, pode ter espaço para o Flamengo, mas é um jogo que o Flamengo pode ser mais pressionado também e que pode faltar perna. Então acho que o Bragantino eu posso fazer até um pode tornar o jogo da sua fala. Eu acho até que o Flamengo vai dentro ter da zona do dificuldade até com o Corinthians no jogo de domingo, porque essa coisa de viagem e um jogo em cima do outro, eu acho que até no jogo do Corinthians vai dar uma influenciada nesse sentido. Eu particularmente acho que mais fácil o Flamengo ganhar do Corinthians. Mas eu acho que eu não sei, eu acho que o jogo do Corinthians dá para ganhar mais fácil do Corinthians lá do que o Bragantino hoje. Eu acho que esse jogo de hoje é mais difícil. Porque hoje existe a obrigação de ganhar, teoricamente, né? O desgaste é maior. Hoje vai entrar um time meio alternativo. Acho que domingo voltam os titulares e já recuperados, que não vão jogar hoje. Eu acho que o desgaste é menor. E a viagem para Rio e São Paulo é 40 minutos, não tem viagem. Não tem mas eu tô desgaste, falando porque essa questão de jogar aí 3 partidas em menos de 72. Mas mais da metade do time mais da metade do time não vai jogar hoje. Mais da metade do time não vai jogar hoje, vai jogar Acho que o problema maior é hoje. Hoje é um jogo difícil. Hoje é um jogo complicado. E o Bragantino tem esse trunfo na mão. É um franco atirador que pode errar alguma coisa. Claro. Eu acho que a gente está encerrando aí agora, então, de São Paulo. E a gente começa, no próximo já fala dos times do Rio. Tem alguma coisa mais a pontuar aí sobre os times paulistas? Sim. Não, continua uma campanha pálida dos paulistas, né? Sem grandes exibições, né? E com futebol até agora pobre, tem realmente. uma rodada bem ruim, né? Assim, ruim. Então, o Palmeiras perdeu, que era um jogo que a gente imaginou. O Santos perdeu, que a gente imaginou também que faria pelo menos um ponto. E o Corinthians que surpreendeu só até agora. Exatamente. Posso pedir para o juiz encerrar então essa partida? Pode encerrar. Maravilha. Já te mando aí o próximo link. Grande abraço e até breve. Beleza. Até a próxima.